Princípio das dores, sinais que apontam para a vinda de Jesus. Em Mateus 24, Jesus e seus discípulos estão ali em um diálogo, em uma conversa. Jesus e seus discípulos saem do templo e os discípulos começam a enxergar, olhar a estrutura do templo e mostrar para Jesus. Olha só como o templo é grande, bonito, enfim, tem uma boa performance. Jesus responde: não vedes tudo isso? Versículo 2, Mateus 24. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Logo, os discípulos associam a isso em relação ao final dos tempos da vinda de Jesus. E realmente, isso é um fato. O templo de Deus será destruído no final dos tempos. Por quem? Por governo do anticristo. No governo do anticristo, o templo de Deus será destruído. O anticristo vai restabelecer, né, sua governança sobre o templo de Deus em Israel. E vai se intitular como o próprio Deus, como o próprio Messias, como o próprio Cristo. E vai destruir o templo de Deus. Primeiro ele vai oferecer paz, tranquilidade, sossego, segurança, vai ganhar a confiança do povo de Deus e, por final, destruir o templo. E quando Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos ainda impugnados com em relação à destruição do templo, eles perguntam, em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esse é um dos sinais. O templo ser destruído. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O apóstolo Paulo aqui fala sobre o próprio anticristo. E aí Jesus continua os sinais, dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ou seja, um dos primeiros sinais de sua vinda é o próprio engano. Falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. O engano seria tão intenso nos últimos dias que enganariam muitas das vezes até os próprios cristãos, crentes. Por isso que Jesus diz: cautelai-vos, que ninguém vos engane. Está falando isso com os discípulos. Então isso daqui é um alerta para a igreja, porque o anticristo tem o poder de persuadir até os escolhidos. Tem o poder de influenciar aqueles que carregam a mensagem da cruz. Então, cautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, engano iria ser um dos sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E em relação ao templo, realmente, o templo de Israel está com previsão para ser levantado, ser construído. Então, logo, aí já podemos imaginar e pensar que o surgir do anticristo está próximo e que a vinda de Jesus também está próxima, já que esse é um dos sinais da vinda de Jesus. Ou seja, é possível pelas escrituras entender que um dos sinais é a manifestação do anticristo, do engano, e também ali a construção do templo, até porque haverá a destruição, conforme Jesus predisse aqui em Mateus 24. Então, o engano e a destruição do templo é um dos sinais, né, por meio do anticristo. Continuando aqui, Jesus aponta mais alguns sinais, que é a fome, pestes, terremotos, versículo de número 6 e versículo de número 7, é que a gente pode pesquisar algo, né? No caso eu pesquisei aqui, cerca de 700 a 780 milhões de pessoas enfrentam fome crônica no mundo, aumento relevante após a pandemia, guerras e crises climáticas. Isso aqui é um índice atual da humanidade em relação à fome. E por conta da guerra, do aumento da população, a fome pode ainda aumentar. É um sinal de alarme para nós
acerca da profecia de Jesus. Olha só, aqui também eu faço outra pergunta, né, aqui, a pesquisa sobre a questão de guerras atuais. E a Europa está em guerra, o Oriente Médio está em guerra, a África em guerra e a Ásia também está em guerra. Europa, por conta da invasão da Ucrânia, né, pela Rússia, é, continua sendo um dos maiores conflitos atuais, com milhares de mortos, destruição de cidades, impactos globais na economia, alimentos, e até mesmo pessoas aqui do Brasil e no meu estado do Pará estão indo para a Ucrânia para participar da guerra, né? Enfim, no Oriente Médio a gente sabe Israel, Irã, e ali um pouco também dos Estados Unidos auxiliando. Na África concentra alguns dos conflitos mais graves atualmente: guerra civil no Sudão, violência extremista no Sahel, conflitos armados na região leste da República Democrática do Congo. Na Ásia, temos tensões militares entre China e Taiwan que continuam elevadas. E aqui, Jesus também aponta para a questão das pestes. Né? O que são essas pestes? São os vírus que a gente pode observar no nosso tempo atual, como varíola do macaco, gripe aviária, vírus Nipah, ebola, também que a gente está vendo nos noticiários do mundo todo, essas enfermidades, doenças e pestes sendo expostas para o mundo e muitas das vezes ocultadas realmente. O rotavírus, né, que aquele navio teve o primeiro surto de rotavírus e foi isolado no meio do mar ali. Né, o Covid-19, que vivemos uma pandemia recente, né, ali sobre a questão do Covid-19. Enfim, a gente pode observar aqui essa questão sobre guerras, pestes e fome. Também Jesus fala sobre um outro sinal. Que sinal é esse? Olha assim. Mas essas coisas são princípios das dores. Então, vos hão de entregar, versículo 9, para serdes atormentados e martaguizados, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traiçoeirão uns aos outros se aborrecerão. A perseguição dos crentes, né, o escândalo e aborrecimento. Né? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos, novamente o engano, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Existem aqui outros tipos de sinais também que Jesus tem. Mas apontando aqui para a questão da perseguição à igreja. Né? Hoje nós vivemos perseguições em geral, possamos dizer assim. Perseguição ideológica, perseguição religiosa. Né? Vivemos em um país onde é permitido, né, vários tipos de religiões, um Estado laico, porém a gente vê que há uma perseguição em relação ao nosso posicionamento conservador como um servo de Deus. Né, vários chacotes é feito em relação aos cristãos aqui no Brasil, principalmente na época do Carnaval, onde as pessoas vêm denigre, as pessoas vêm e tentam manchar, né, a imagem da igreja perante a sociedade, colocando uma família cristã dentro de uma lata, nosso Jesus sendo arrastado por Satanás no meio da Sapucaí lá, né? Sei lá como é o nome do negócio. E como se fosse sendo derrotado por Satanás, mas a gente sabe quem é o maior, é Jesus de Nazaré. Então, aqui eu fiz algumas pesquisas, né, sobre a questão da perseguição global, né, em relação aos cristãos. Né? Os países onde os cristãos sofrem mais perseguições atualmente são monitorados principalmente pela Open Door, através da lista World Watch List, né? Segundo o relatório de 2026, os países mais perigosos para cristãos são Coreia do Norte, Somalia, Iêmen, Sudão, Eritreia, cada nome, Síria, Nigéria, Paquistão, Líbia e Irã. Esses são os países onde os cristãos são assim perseguidos de maneira intensa, né? Que é o índice de mortes de cristãos. Cerca de 4.849 cristãos mortos por motivos ligados à fé no último ano analisado. Aproximadamente 13 mortes por dia. Olha, mais de 3.880 milhões de cristãos. Olha só, mais de 3.880 milhões de cristãos vivendo sob perseguição e discriminação severa. O país com o maior número de mortes foi a Nigéria, com cerca de 3.490 cristãos mortos
representando aproximadamente 70% das mortes globais registradas no relatório. Forma de perseguições em relação aos cristãos. Prisão em campos de trabalho, proibição de igrejas, ataques terroristas, assassinatos, sequestros, casamentos forçados, discriminação social, punição por conversão religiosa. Percebe, as pessoas se convertiam e elas eram punidas por se converter religiosamente ali. Né? Então, a gente percebe que isso é muito claro. Nós vemos isso na nossa atualidade. Os sinais de Jesus são bem nítidos aos nossos olhos. A gente precisa estar atento aos sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: guerra, rumores de guerras, pestes, como terremotos em vários lugares. Cristão, a igreja em si sendo perseguida, né? Mas a igreja que hoje é perseguida na terra será arrebatada e vai reinar com Cristo para a eternidade. Então, vamos suportar as dores, tanto até que Jesus mesmo disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente precisa perseverar, né? Independente de perseguição ideológica, religiosa, física, né, contra nós, precisamos permanecer nessa fé, porque Jesus breve vai voltar. Ele deixou a promessa, né? Eu irei preparar-vos lugar, mas voltarei. Aqui onde eu estiver, vós estejais também. Então, gente, aqui a gente observa os sinais da vinda de Jesus. O amor de muito esfriará. Realmente, o amor se esfria na nossa geração. A gente vê pessoas tirando a vida de outros por bobagem, né? Pessoas, enfim, se ali degladiando com o outro por bobagem, empatia, fraternidade, é escasso na nossa geração. O amor é escasso, é difícil. Muitas das vezes as pessoas só querem ajudar para meio que se promover. As pessoas só querem demonstrar amor por interesse e não por sinceridade de alma e de um coração puro transformado. Esse é um sinal que a vinda de Jesus está próxima. A iniquidade se multiplicando, o amor se esfriando. Essa é uma profecia de Jesus sobre a humanidade. E ele disse: olha, vai passar céu, vai passar terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, as palavras de Jesus não irão cair no chão. Ele disse que mandaria o dilúvio, enviou o dilúvio. Ele disse que mandaria o Messias, enviou o Messias, que é o nosso Jesus Cristo. E ele disse que iria retornar para buscar sua igreja, e acredite, ele vai retornar para buscar sua igreja, e os sinais da sua vinda está bem nítido, estampado aos nossos olhos. O engano tem propagado a humanidade, aquilo que a gente pensa que é verdade é mentira, né? E a gente vê muitas potências mundiais ocultando dos seres humanos certas coisas e querendo meio que ofuscar, né, a fé dos cristãos. A gente vê aí, agora aí as notícias dos aliens e, sinceramente, eu não acredito, né, em relação aos ETs, a seres de outros planetas, mas acredito sim em uma espécie de demônios que vem para enganar a humanidade por meio dessas autoridades entregue ao inferno, entregue a Satanás. E isso faz parte do plano do anticristo para ofuscar, né, o arrebatamento da igreja, para definir como se fosse uma abdução, né? Foram abduzidos, não foram arrebatados. Então, a gente precisa analisar, o engano está aí, e nós como crentes precisamos se firmar nas escrituras, ouvir a voz de Jesus. Ele nos disse: olha, cautelai-vos, que ninguém vos engane, né? Passará céus, passará terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo.